Olá amigos, vou resolver agora a ficha de trabalho número 2. Vai assentar essencialmente sobre a questão das fórmulas no Excel. Portanto, vamos explorar muitas fórmulas e muitos tipos de fórmulas e a sua aplicação com os endereços relativos, mistos e eventualmente absolutos. Okay? Portanto, vai ser um exercício um pouco extenso, admito que seja um pouco extenso, mas realmente o objetivo era trabalhar essencialmente estas questões mais uma ainda que está relacionada com as folhas que o livro pode ter. Neste momento o fecheiro está aberto e apenas tem a folha mapa 21, o mapa global, portanto já está feito, e tem a folha de janeiro. Portanto, aqui a ideia é ter aqui esta empresa que faz a recolha do lixo, dos resíduos, por estes vários concelhos, distrito aqui de Santarém, e portanto esta empresa recolhe portanto faz este trabalho um pouco pelas várias câmaras municipais, não é? Pronto, e vamos então estar aqui, para cada concelho temos o número de habitantes. Estes números de habitantes que aqui estão foram tirados do Prodata 2019, portanto que é um site com muita informação estatística sobre Portugal, e não só sobre esta parte dos municípios, tem tudo. Aconselho também darem uma olhadela neste site. E depois os outros dados, não, os outros dados do papel, do vidro, do plástico foram dados que eu digitei, portanto, quase ao caso, não é? E que vão ser importantes, não é? Para nós podermos trabalhar. Temos também aqui que as câmaras vão pagar um determinado 1 euro por cada habitante que tem, fixo, um pagamento fixo, e tem um pagamento variável de 30 cêntimos por cada quilo também que foi recolhido por esta empresa. Também depois no fim, estes resíduos são todos vendidos, não é? Quer o papel, quer o vidro e o plástico depois de tratados vão ser vendidos. Claro que depois vão ser vendidos a preços muito baixos, mas que vão servir para algumas empresas poderem ter matéria-prima para fazer outros produtos. E destas vendas depois que fazem, vamos dar 5%, vamos contabilizar 5% das vendas para uma doação a instituições de solidariedade social. Okay? Portanto, temos aqui muita informação, temos depois aqui o total que receberam dos municípios, o total das vendas e o total das doações, que depois todos estes dados e muitos outros vão ser importados aqui para esta folha final. Portanto, parece um exercício realmente muito extenso, muito grande, mas a ideia é realmente, com calma e com simplicidade, ir resolvendo cada uma das questões e vão ver que no fim, depois de algum trabalho, sim, depois de algum trabalho, mas vão ver que já no final deste exercício conseguem fazer muita coisa diferente, ok? Utilizando apenas, até agora, as formas. Eu depois vou também só ainda explicar hoje, o objetivo não é esse, que é a utilização das funções, será depois um outro exercício, mas neste exercício vou já utilizar a função soma, está bem? Que está aqui, para simplificar aqui alguns cálculos, para serem mais fáceis, está bem? Para não estarmos a somar uma parcela, mais outra, mais outra, mais outra, mais outra. Então vamos já introduzir aqui esta função, é apenas esta que eu vou introduzir hoje, está bem? Então, começando pelo exercício, diz assim, unir e centrar as células do intervalo B1 e M1. Portanto, eu só tenho que selecionar do B1 ao M1 e tenho aqui a opção unir e centrar. Depois diz, aplica um limite duplo a este intervalo. Os limites estão aqui. Para ir ao limite duplo, vou aqui abaixo, aos mais limites. E aparece-me este limite duplo que aqui está. Portanto, se eu fizer no contorno, só isto. No contorno, limite duplo, ok. Portanto, primeira questão está feita. Depois, unir e centrar na vertical e horizontal as células do intervalo J5 a J7. É isto que aqui está. Portanto, só tenho que unir e centrar, é aqui. Pronto, aqui eu já tenho a opção moldar o texto, já estava ativa neste fecheiro, mas se por acaso não tivesse, quando eu acabei de fazer o unir ficava assim, e portanto pedimos então para moldar o texto. Okay? É esta a opção. Depois, vamos passar para a questão seguinte, unir e centrar as células do intervalo F9H9, portanto F9 e H9 é aqui ao meio, unir e centrar. Okay?
Depois unir e centrar na vertical e horizontal nas células M11 e M12, que é isto que aqui está, aqui, e moldar o texto. Portanto, unir e centrar e moldar o texto, tal e qual como ainda há pouco fizemos aqui. Portanto, para unir e centrar, foi aqui. Para moldar o texto, aqui. Ainda podemos pôr ao centro na vertical e na horizontal, é apenas dar um clique aqui. Já agora também aqui, este é o centrar em termos horizontais, aqui em termos verticais, era aqui. Certo? Depois, vamos colocar a negrito o cabeçalho da tabela. Portanto, eu posso, por exemplo, com o rato selecionar, ok? Negrito. E agora seleciono mais estas duas células e coloco a negrito. Depois, colocar o alinhamento à direita das células B13, B23 a C23. Ora, é aqui embaixo. Portanto, no fundo, o que é pedido neste exercício é pegar nesta célula e pôr o texto à direita, nesta à direita, e podia ter selecionado logo as três células e ter feito isto apenas de uma só vez. Colocar o alinhamento ao centro, às células com preenchimento a cinzento. Portanto, tudo o que está aqui, e agora vou dar um clique na tecla, vou carregar na tecla Ctrl, no canto inferior esquerdo, por exemplo, do computador. Vou dar aqui um clique e vou selecionar estas, mais estas, e por fim estas e estas. Portanto, selecionei com a tecla de Ctrl pressionada, eu posso selecionar vários intervalos de células diferentes. E agora é só pôr aqui ao centro. Tá? Este centro que aqui está é em termos horizontais, se é também em termos verticais, seria aqui. Neste caso não era pedido, era só em termos horizontais. Depois, se necessário, aumentar a largura das colunas, portanto, pode haver necessidade de fazer aqui depois algum ajuste aqui em cima nas colunas e na sua largura, para que tudo fique bem. Em princípio não será necessário, mas se for necessário, devem o fazer. Depois, então, vamos lá para as fórmulas, que parece então que ser a situação aqui que nos envolve mais neste exercício. Ora bem, introduz na célula E13, vou aqui para a célula E13, aqui, uma forma para calcular a recolha de papel por habitante. E diz que é igual à quantidade recolhida a dividir por número de habitantes. Portanto, aqui será muito fácil. Portanto, o sinal de igual. Vou selecionar então a célula D13, não é? Que foi o papel que foi recolhido em Alcanena, e vou dividir a barra pelo número de habitantes, que é esta célula. Portanto, vou dividir o D13 pelo C13 e só dar Enter. Ok? Pronto. Depois diz, copia esta célula, formata do tipo número com duas casas decimais. Portanto, se por acaso estiver de tipo geral, aparece com estas casas todas decimais. Só tem que vir aqui a número, ok? E copiar para baixo. Ou seja, algo que é feito até com alguma facilidade, não é? Ou então podíamos ter dado os cliques e a copiava. Depois, para o vidro a mesma coisa. Portanto, vai ser ao sinal de igual, a dividir para total de vidro recolhido, não é? F13, a dividir por número de habitantes. Ok? Está feito. E agora copia para as células de baixo. Ok? Depois aqui a mesma coisa, vai ser igual a este valor aqui, a dividir pelo número de habitantes. Portanto, H13 a dividir por C13. E depois, mais uma vez, aqui, dois cliques. Aqui não estava com duas casas decimais, o fecheiro não estava já assim formatado, então devem sempre alterar. Mas de uma circunstância ou noutra, é só, então, colocarem aqui do tipo número, ok? E depois o número de casas decimais pode ser aumentado aqui e diminuído aqui. Okay? Bom, então vamos agora para a célula, para a questão já número 6, para calcular introduzir uma forma para calcular o total da recolha do papel, do vidro
e do plástico. Portanto, o que eu quero fazer aqui é colocar o sinal de igual. E o que é que eu quero somar? Portanto, o total do papel está aqui em D13, mais o que está no vidro, aqui em F13, mais o do plástico que está aqui, em H13. E só dar Enter. E agora, se eu der aqui 2 cliques, ele faz até mais do que aquilo que eu quero. Portanto, atenção a isso. Eu vou andar para trás e, neste caso, convém que em vez de dar dos 2 cliques, seja mesmo só até aqui. Até porque a célula de baixo já é o outro cálculo que eu depois vou pedir, que há de ser a soma de tudo isto. Portanto, neste caso, era só arrastar até aqui. Até a J22. Depois, introduz na célula K13. K13 está aqui. E nesta célula é para introduzir o tal pagamento fixo que as câmaras municipais têm que fazer a esta empresa para a recolha dos resíduos, não é? Este, portanto, é um valor fixo, então eu devo pôr igual, que é um valor que depende do número de habitantes. Portanto, vai ser igual ao número de habitantes a multiplicar pelo valor por habitante, que está aqui em cima, que é 1 euro. Ok? Bom, eu vou dar Enter, aparece o valor correto. Aparece também já aqui com o tipo monetário, porque ele multiplicou pelaquela célula. Portanto, se não, o tipo monetário, o tipo moeda está aqui, ok? Está aqui. Portanto, se tiverem que alterar, é aqui, para aparecer o tipo moeda. Bom, e agora vamos ter aqui um problema. Então, o que é o seguinte. Então, esta é a primeira vez que eu vou utilizar neste caso. Já podia ter utilizado ali numa situação anterior, mas vou explicar agora. Que é, eu quando copio para baixo, vou só copiar para baixo, a primeira. E parece que até pode estar certo, mas temos que dar aqui um clique e ver o seguinte. Eu vou dar aqui um clique aqui na linha onde está a forma. Ele neste momento está-me a multiplicar o número de habitantes da chamusca, e bem, mas já me está a multiplicar não pelo 1, mas pelo 30 cêntimos, que é outra coisa. Portanto, não está bem. O que é que acontece? No processo de cópia, daqui para baixo, ele mudou esta linha para baixo e também mudou esta linha para baixo. Mas eu esta linha queria a fixa. Certo? Portanto, eu vou apagar esta célula aqui, está mal, e esta aqui também não está bem. Então, vamos utilizar agora o que nós chamamos os endereços mistos. Vamos fixar, neste caso, a linha, e não a coluna, não há necessidade, mas vamos fixar a linha para que aquele valor se mantenha no processo de cópia. Para isso, a única coisa que eu tenho que fazer é aqui neste S5, eu vou pôr um cifrão antes do 5. O que é que eu estou a dizer ao computador? Olha, no processo de cópia, agora para baixo, aquele 5 não mexe. Como é, também não vai ser alterado, porque vamos trabalhar sempre na mesma coluna, e aqui vamos estar depois sempre na mesma coluna, não há necessidade de fixar o E. Também o podia fazer, e para isso chamava então agora o endereço, em vez de misto, é o endereço absoluto, não é? Porque é fixar a linha e a coluna. Não o deixo mover mesmo. Também podia fazer o exercício assim, ok? Mas neste caso nem sequer há necessidade de eu fixar a coluna E. E portanto vou só fixar a linha. E para isso é só pôr o cifrão e vou dar Enter. Claro que aqui dava o mesmo resultado, muito bem. Mas agora vamos ver que no processo de cópia eu vou aqui dar aqui um clique neste sinal. Vou copiar até aqui e agora vão ver que já dá valor diferente. Porque aqui realmente agora tem o valor da chamusca, muito bem, que é o número de habitantes, mas este 1 mantém-se. Okay? Aqui em baixo, já em constância, por exemplo, vou dar outra vez um clique para verificar, e o número de habitantes está bem e este mantém-se. Portanto, é com a utilização deste símbolo que eu posso então fixar a linha e ou a coluna. Se for as duas, fica o endereço no fundo absoluto. Se for, neste caso, só a linha, era o endereço misto. O endereço normal, aquele C13, ou o endereço relativo àquela célula, certo? E bom, vamos então para a questão já número 8. Introduz uma forma para calcular o pagamento variável. Ora, este pagamento variável depende daquilo que foi recolhido. Ora, o total do que foi recolhido, neste caso para Alcanena, está aqui na célula J13. Portanto, o que eu vou ter que fazer é igual ao J13, que é o total de 65 mil kg de resíduos que foram recolhidos, não é? A multiplicar por o pagamento variável que está aqui na célula E6. Também aqui, para depois o processo de cópia correr bem,
eu tenho que fixar este 6, porque senão daqui a pouco, na célula seguinte, já copiava-me para a célula seguinte, que era o 5%, que nada tem a ver com este cálculo. E depois para células em branco, não é? Portanto, neste caso, eu estou a fixar. Portanto, se repararem, agora no processo de cópia, se repararem, aqui no primeiro eu tenho J13, coincidentemente ficaram aqui os dois com 65 mil quilos. Ok, tudo bem, não interessa, é um cálculo, está feito, está bem. Portanto, aqui neste caso tenho o J13 com o E6. Okay? Se repararem na de baixo, já tenho o J14, mas tenho o E6 na mesma. Se repararem aqui um no do meio, por exemplo aqui Santarém, se repararem também tem o J19, e que está bem, total de quilos recolhidos, certo? Total de quilos recolhidos, e tem então aqui o valor aqui da célula dos 0,30 cêntimos por quilo recolhido. Portanto, uma multiplicação simples, sendo que para o processo de cópia correr bem, porque não vamos estar a introduzir uma fórmula para cada um deles. Introduzimos um e depois fazemos a cópia. Depois o total a pagar de cada município. Portanto, aqui também se torna, penso eu, relativamente simples, que cada município o que é que tem a pagar a esta empresa, não é? Vai ser igual ao pagamento fixo, que está em K13, mais o L13. Só isto, não é? E pronto, e agora vamos somar, somar, não vamos copiar até aqui. Só isto. Portanto, os 32 mil há de ser a soma destes 12.800 com os 19.500. Ok? Bom, vamos então agora já para a J23. E na J23 é esta aqui de baixo. Aqui. Vou dar escape. Ok? Aqui. É esta célula J23. É esta célula aqui. Portanto, nesta célula o que é pedido? Uma função. Portanto, pela primeira vez, vamos então aqui no exercício utilizar uma função, que é a função soma que está aqui. Ok? Posso dar um clique e automaticamente ele sugere-me que eu quero copiar tudo isto que aqui está. Por acaso é, mas eu com o rato podia selecionar outro intervalo diferente. Certo? Mas ele por acaso sugere-me, e bem, a soma de todas as células que estão acima da célula onde eu quero pôr a soma. Portanto, neste caso, era só dar Enter. Ok? Pronto. Depois aqui, não era suposto aparecer já aqui esta célula, eu vou apagar. Depois, o pagamento aqui para o total que agora é pedido na K23, na L23 e na M23. Portanto, são três coisas que eu estou a pedir. Três questões diferentes que aqui no enunciado eu estou a pedir. Mas se este aqui soma tudo isto que aqui está, também agora é só copiar para o lado e fica automaticamente três perguntas feitas. Certo? A única diferença é que estas três células não ficaram com o formato de moeda, então vamos pôr aqui o formato de moeda. Portanto, se repararem, eu pedi aqui 4 questões no enunciado diferentes, fiz a primeira, copiei para o lado e ficou tudo feito. Certo? Bom, então agora pede na questão, e já vamos para a 14ª, vamos para introduzir na célula D23, portanto D23, desculpem, D23, selecionar a célula, uma função para calcular, uma função também neste caso de somar, outra vez a função soma, o total de quilos pedidos de papel, ok? E depois temos que copiar esta fórmula para, esta função, desculpem, para a F23 e a H23, que é esta e esta. Portanto, se eu aqui puser a função soma, ele sugere-me que é isto que aqui está. E muito bem, só tenho que dar Enter. E depois posso pegar nesta célula, e agora já não posso fazer assim. Porquê? Porque tenho aqui outras células que quero manter com este aspecto como estão. Então faço, por exemplo, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V. Ou então copiar, colar. E no final, escape. E portanto, esta também, se eu der agora aqui um clique, está bem. E esta, se eu der aqui um clique, também está bem. Está a somar isto tudo que eu quero. Ou seja, aqui parece que tinha 3 questões para fazer e, de uma só vez, praticamente fiz as 3. Depois, temos a 15ª questão, que é todos os resíduos recolhidos depois tratados são vendidos a outras empresas para servir de matérias-primas. Introduz, portanto, na D24, aqui,
introduzir, portanto, uma fórmula que vai calcular o valor a receber pelo papel recolhido, pela venda do papel recolhido. Ora, o preço do papel está aqui no L5, aqui. Portanto, o que é que neste caso eu tenho que fazer? Neste caso, não vou estar a fixar as linhas e as colunas, não vou fazer nada com endereços mistos, apenas vou fazer que é igual àquilo que eu recolhi, que depois, tratado, vou multiplicar e vou vender por isto de valor que aqui está. E vou dar Enter. Neste caso, não posso copiar, porque tenho a tabela aqui na horizontal, os dados, e aqui estão na vertical. Então, o que é que eu vou fazer novamente aqui? Vou fazer igual a este valor a multiplicar, então agora pelo vidro que está aqui. E aqui para o plástico vou pôr igual a este valor a multiplicar pelos 7 cêntimos. Neste caso, não pelos 7 cêntimos, mas pelo endereço L7. Portanto, devemos sempre pensar que devemos de introduzir o endereço das células e nunca o conteúdo do valor da célula que está lá naquele momento. Okay? Pronto. E neste caso, era isto que era preciso fazer, neste caso, 3 operações diferentes. Portanto, aqui neste caso, se por acaso aparecer aqui alguma necessidade de alargar aqui a coluna, façam-no sem qualquer tipo de problemas. Está bem? Depois, vamos então para a questão do valor da venda de cada resíduo. É feita uma doação e esse valor é uma percentagem, que está aqui, 5%, daquilo que foi vendido. Não é? Portanto, o que é que eu tenho que pôr aqui? Qual é que é a doação que eu vou dar relativamente à questão do papel? A doação vai ser igual a este valor que aqui está, este valor, a esta célula D24, a multiplicar pelos 5%, ou neste caso por E7. E vou dar Enter. Okay? Mas agora quero, e peço no enunciado, para copiarem esta fórmula para aqui e para aqui. Ou seja, para F25 e para H25. Ora, eu para copiar, se eu fizer Ctrl+C, Ctrl+V, se repararem, eu vou dar aqui um clique até dar 0. Portanto, há alguma coisa que não está bem. Eu vou dar aqui um clique. E o que é que acontece? Passou aqui o valor aqui do D24 para o F24. Muito bem, porque é este valor que eu quero, portanto, está sobre este valor que eu quero, portanto, está muito bem. Mas este aqui não, porque este 5 andou também para o lado. Se uma célula andou daqui para aqui, então daqui também andou para ali. Mais uma vez, vou ter que fixar aqui este endereço para não mudar-me agora, não de linha, mas para não me mudar de coluna. Ok? Portanto, eu vou apagar. E o que é que eu vou fazer aqui? Vou fixar aqui a coluna E. Portanto, agora o objetivo não é fixar a linha, porque era um processo de cópia para baixo, mas como é um processo de cópia para o lado, o que eu pretendo é fixar esta coluna E para não passar para a seguinte. Então aqui vou colocar o cifrão antes do E, que é respeitante aqui à coluna. E vou dar Enter. E então agora, se eu copiar, Ctrl+V, Ctrl+V, se eu der aqui um clique, vem, portanto, que está bem, é este valor a multiplicar por este. Se eu der aqui um clique, vem que também está bem, é este valor que aqui está a multiplicar por este. Porque este aqui eu fixei. Agora, não houve necessidade de fixar lá o 7 da linha, porque não houve um processo de cópia para baixo nem para cima. Mas como houve um processo de cópia para o lado, então eu tive que fixar a coluna. Okay? Neste caso, pronto, até podiam fixar também a linha e a coluna, as duas coisas, não é? Mas não é essa necessidade. Bom, então agora vamos, e é pedido, para na célula C9, colocar o conteúdo da célula M23. Ou seja, qual é que é o total a receber aqui no C9? Qual é que é o total a receber dos municípios? Então é este valor total que aqui está em baixo, que é a soma de todos os municípios, não é? É isso que eu quero. Então, esta célula aqui é o quê? Esta célula é o M23. Pronto, então basta aqui eu colocar que é igual e dar aqui um clique nesta, M23. Ou então escrever e dar Enter. Depois é pedido para na célula I9 colocar uma fórmula para calcular o total realizado com as vendas. Então vai ser igual ao total das vendas que está aqui na D24
mais aqui a do vidro, mais aqui o do plástico. E vou dar Enter. Portanto, uma soma, mais uma vez simples, de 3 parcelas. Está do tipo moeda, o outro também está do tipo moeda, está tudo bem. E agora introduzir na célula M9 uma forma para calcular o total das doações, que é aqui, M9. Então o total das doações vai ser também parecido, não é? Vai ser igual a esta célula, mais esta, mais esta. Não mais nenhum mais, é só isto. Portanto, até parece que temos aqui realmente um quadro muito complexo, com muita informação. Mas se repararem, quase em todas as células que eu tive, todas as formas que eu tive que utilizar e até algumas funções, isoladamente, cada uma delas é muito simples. Multiplicar, dividir, função soma, não é? Multiplicar, dividir e somar. Ok? Bom, então agora, o que é pedido? Vamos imaginar, então, temos esta folha pronta para janeiro, mas queremos agora preparar esta folha para fevereiro. E pode-se colocar a questão, bom, mas então agora tínhamos que fazer agora todos os meses este processo, ou podemos copiar, como é que podemos fazer? Portanto, a forma mais simples é que eu vou fazer, é criar uma cópia desta folha que aqui está, da folha que tem o nome janeiro. Então eu vou dar com o botão do lado direito do rato aqui, em cima. Eu vou mover ou copiar esta folha e vou pegar na de janeiro e criar uma cópia. Então selecionei a de janeiro e vou criar uma cópia. Ok? Pronto, eu agora só tenho que arrastar até para aqui, para ficar por ordem já agora. Isto pode ser arrastado, assim também como posso aqui colocar um sombreado. Um sombreado, uma cor de fundo. Agora vou dar aqui 2 cliques para escrever fevereiro. Ok? Bom, aqui em cima também é pedido para aqui tirar o mês de janeiro e pôr fevereiro. Ok? Não se esqueça que estou a trabalhar aqui na folha, que vou pôr aqui um separador, por exemplo, com uma cor azul. É aqui no azul que eu estou a trabalhar. E agora tinha que apagar o quê? Agora teria que apagar todos estes dados, que foram os dados da recolha do papel, do vidro e do plástico. Mas, meus amigos, uma coisa é certa. Depois de apagar todos estes dados, tudo o resto está feito. Portanto, a partir de agora, durante o tempo que durasse a necessidade de utilizar esta folha de cálculo, só tinham que todos os meses pôr aqui os dados que vocês queiram, e estava o mês de fevereiro preparado. Tudo feito. Todos os cálculos feitos. Todos. Se vocês podem dizer, mas entretanto houve uma alteração nos preços, houve qualquer coisa, é só dar aqui um clique e alterar para o preço que foi. Alterar a porcentagem. Não vamos dar por 5%, vamos dar 6%. Ok? Agora o pagamento fixo passou a ser 1,05 cêntimos. Tudo bem. Está tudo feito. Tudo. Portanto, é esta automatização dos cálculos e possíveis cópias que realmente torna esta ferramenta muito versátil, muito simples, porque nós a única coisa que nos temos que preocupar é em construir este quadro, que neste caso já foi dado, e a introdução das formas e funções. Está bem? Sendo que neste exercício só ainda estou a trabalhar com a função soma. Só no próximo exercício é que vamos então explorar um conjunto vasto de funções, muitas delas relacionadas com a estatística. Okay? Que também é um dos pontos que nos traz aqui desta matéria. Está bem? Bom, e agora a questão que pede a seguir é para eu me posicionar aqui no mapa 2021, okay? Onde tenho um resumo de todas as folhas que ali estão. Pronto, e o que é pedido? É pedido essencialmente para eu aqui na célula C4 colocar o total de papel. Portanto, para eu ir pescar, automaticamente ninguém vai copiar o dado do outro lado para o outro lado para este, não, nada. Portanto, só tenho que pôr igual, depois dão aqui um clique em baixo em janeiro e o total de papel está aqui. E agora dar Enter. Portanto, este valor, onde é que onde é que eu fui buscar? Fui à célula D23 da folha janeiro. Pronto. E também, se quisessem, podiam ter escrito. E temos é pôr o ponto de exclamação, que separa a célula do nome da folha. Pronto, também podia ter escrito, eu vou apagar. Também podia ter escrito o quê? Vai buscar este valor aonde? Olha, vais buscar este valor à folha
janeiro, ponto de exclamação, e a que célula? A célula D23. Portanto, eu também podia ter escrito. Ok? Certo? Agora, aqui vou buscar, então, igual, mas é mais simples, por exemplo, para mim dar aqui um clique e vir aqui, buscar este valor e dar Enter. Depois, para o plástico, igual, dou um clique em janeiro e dou aqui um clique nesta célula que tem o total do plástico. Ok. Pronto. O total de quilos também igual aqui. E o total de quilos está aqui, na célula J23. E dar Enter. Agora, qual é que foi os recebimentos totais dos municípios? E depois porque esta empresa, no fundo, tem fontes de rendimento da onde? Daquilo que recebe dos municípios, vai ser igual em janeiro, que está aqui, total a receber dos municípios. Só dar aqui um clique nesta célula C9. Ok. Depois, as vendas de resíduos. Foi onde? Onde é que está o total das vendas de resíduos? Igual à folha janeiro. E está aqui em I9. E as doações. Vai ser igual. Vou dar um clique em janeiro. E o total das doações está aqui. Estas fórmulas que aqui estão, vou colocar então do tipo moeda. Ok? Bom, e aqui era depois de todos os meses ir buscar os dados à folha de fevereiro, de março e por aí fora. Claro que aqui podemos então colocar uma função soma para ele me calcular tudo isto que aqui está. Pronto, e dar OK. E agora copiar para o lado. Só isto. E até podia também copiar ainda até aqui. Sendo que estas 3 células aqui de baixo vou colocar do tipo moeda. Pronto, posso pôr estes valores aqui todos ao centro. E está feito. Está feito o exercício. Portanto, tivemos aqui... Agora, qual é que é a grande vantagem de eu ir buscar estes dados e não os estar a escrever? É que, além de automatizar o meu processo, tem outra vantagem. É que se por acaso aqui em janeiro vamos imaginar que houve aqui uma alteração qualquer. Houve aqui um erro qualquer e isto não era 30 cêntimos, era, por exemplo, 0,32 cêntimos. Portanto, eu altero um dado do problema, ok? E tudo o que aqui está foi atualizado. Tudo o que envolvia aquele dado foi atualizado. Inclusive no próprio mapa. Tudo isto foi atualizado. Porque houve apenas um erro aqui de introdução, ou porque houve uma alteração, por qualquer motivo. Okay? Portanto, houve aqui um dado do problema que foi necessário alterar. E tudo o que aqui está, que envolve esse dado, foi automaticamente atualizado. Não tive depois mais nenhum trabalho. Zero. Portanto, vamos lá ver uma coisa. O que é que nós, resumidamente agora, o que é que vamos resumir agora deste exercício? Tivemos a trabalhar o quê? Formatação de dados, de células, aqui unir células, o alinhamento vertical, horizontal, o moldar o texto, que é para ele, por exemplo, se eu tirar o moldar, não vejo tudo. Se eu moldar, ele vai moldar com base nestas 3 células que aqui estão unidas. Foi uma parte que vimos. Depois vimos a parte também, ainda aqui de pôr as casas decimais, do tipo número, depois aqui aumentar ou diminuir o número de casas decimais. Vimos depois a introdução de fórmulas, de várias fórmulas que nós pusemos, neste caso foi de dividir, neste caso aqui foi somar, neste caso também foi somar, noutras, por exemplo, foi de multiplicar. Vimos os endereços normais, aquele endereço que nós utilizamos normalmente sem cifrões e, portanto, é um endereço relativo. Utilizámos o endereço em que, para o processo de cópia, tivemos que umas vezes fixar a linha, outras vezes a coluna. Depois vimos como é que pedíamos aqui, então, em baixo, fevereiro, botão do lado direito do rato, mover ou copiar, posso fazer uma cópia de fevereiro, ok, arrasto aqui para o lado, muda a cor, sei lá, por exemplo assim, dou 2 cliques, março, está feito. Altero aqui também em cima, março, está feito. Há algum dado que seja preciso alterar aqui, algum parâmetro? Há aqui algum parâmetro relativamente aos preços de venda que é preciso alterar? É só fazer isto. E tenho automaticamente isto pronto.
Pronto, para introduzir os dados aqui, aqui e aqui, daquilo que foram os resíduos recolhidos. Todos os cálculos já estão programados. Aqui, agora, por exemplo, para ir buscar os dados de janeiro seria igual, de fevereiro seria igual, e para os outros meses a mesma coisa. Portanto, igual, estou aqui em fevereiro, vou à folha de fevereiro, e o total do papel está aqui. Enter. Está com zero, mas que a partir do momento que começar a ser aqui preenchido, não é? Ele vai somando, já estamos com 7.000, e se for aqui ao mapa, já estão lá os 7.000. E este também atualizado. Portanto, isto realmente é de uma facilidade muito grande. Pois aquilo que é pedido também era que vocês introduzissem aqui dados então para estas 3 colunas, dados ao caso, como eu também fiz. Tem aqui dois asteriscos, está aqui a dizer dados que não foram confirmados em nenhuma fonte, são dados que eu introduzi ao calho. Está bem? Bom, e assim penso que fiz todo o exercício. Realmente parece muito extenso, é realmente um pouco extenso, mas se repararem, todos os cálculos são relativamente simples de programar. E muitos deles têm processos de cópia que facilitam, como é óbvio, todo o meu trabalho. E é mesmo para serem utilizados estes processos facilitadores. Não é para fazerem este cálculo que aqui está, não é para fazerem este cálculo 1 a 1. Não. Fazem a primeira vez, igual, dividem a quantidade de papel que foi recolhido a dividir aqui pelo número de habitantes, enter, e depois o objetivo é mesmo que possam copiar até aqui abaixo. Não é fazer 10 vezes esta forma, certo? Bom, e dou por terminado então assim esta resolução. Bom trabalho. Para alguma questão, ou nos comentários do vídeo, ou na aula, devem-no fazer, está bem? Porque este exercício realmente é muito extenso, mas eu penso que estou a trabalhar aqui muito a questão dos endereços, das fórmulas, para que não haja o mínimo de dúvida sobre isto. Okay? Bom trabalho!